o que é previsível que Cavaco Silva vá decidir? Conhecendo o perfil de Cavaco Silva, que é um institucionalista e, portanto, gostará de dar todos os passos neste processo, o mais natural é que dê posse a Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro. A partir daí, Cavaco Silva ficará na iminência de perceber aquilo que certamente os partidos à esquerda lhe terão dito, isto é, que esse governo não terá aprovação parlamentar, isto é, com o Partido Comunista a apresentar uma moção de rejeição, esse governo cairá. E aí, Cavaco Silva, sabendo-se que pediu um governo estável e que tenha uma maioria parlamentar, certamente terá a segunda opção em António Costa para impulsar algum tempo depois. Até porque está impedido de convocar eleições. Exatamente, até porque não pode convocar eleições e porque, daquilo que ele tem dito ao longo dos últimos meses, não se vê Cavaco Silva a querer um governo de gestão, nomeadamente um governo que tenha que ficar em gestão até junho do próximo ano, que é o prazo mínimo para que possa haver novas eleições. Ou seja, é possível prever que o chefe de governo daqui a 2 meses seja António Costa? Esse é o cenário mais previsível neste momento. Embora, para além das negociações que ainda não estão fechadas com os bloquistas e com os comunistas, António Costa tenha que ter uma outra negociação que também não me parece que é fácil, que é dentro do seu próprio partido. Preciso aqui recordar que para o programa de governo de Passos Coelho eventual ser rejeitado, basta que para que não seja rejeitado, basta que 9 dos deputados à esquerda sejam dissonantes da estratégia de coligação do Partido Socialista com bloquistas e comunistas. E sabendo-se... Estás a falar da ala segurista dentro do PS? Por exemplo, basta que alguns... E há pelo menos 14 deputados dessa ala. Exatamente, nem sequer era preciso que todos eles alinhassem ou desalinhassem, neste caso, com António Costa. Ou seja, basta que se abstenham na votação dessa moção de rejeição, o governo já não cai. Exatamente, e portanto o António Costa vai ter que partir para esta legislatura com o partido unido à sua volta. Também me parece que esse será o cenário mais previsível, isto é, apesar de todas essas dissonâncias, nós sabemos que António Costa, nesta iminência de ser o único que garanta tal maioria parlamentar estável, possa usar esse argumento para convencer mesmo aqueles elementos no Partido Socialista que não estão muito confortáveis com esta situação a estarem devidamente alinhados nessa composição de governo à esquerda. E a votarem, não há disciplina de voto num caso desta natureza, mas a votarem ao lado de António Costa, até porque aqui o que está em causa é também a sobrevivência política de António Costa. Isto faz algum sentido, essa leitura faz algum sentido. Faz todo sentido, mas aí lá está, também poderíamos considerar que alguns deputados não estejam exatamente interessados nessa vida política de António Costa. O que me parece é que o argumento de António Costa neste momento ter na mão o único cenário de governabilidade estável ao longo dos próximos anos será suficiente para convencer esses deputados do Partido Socialista a rejeitarem o programa de Pedro Passos Coelho, porque a questão da governabilidade é absolutamente essencial. Agora, o que nós ainda não conhecemos é quais as condições que António Costa está a estabelecer, quer com os bloquistas, quer com os comunistas, embora das declarações recentes que têm vindo a público percebamos que seja um acordo a longo prazo, isto é, para garantir não apenas o primeiro orçamento, mas para garantir que o Partido Socialista, estando no governo, e ainda não sabemos se com membros do Bloco e do Partido Comunista... Essa é outra questão que tinha para outra dúvida que ainda também permanece, mas percebemos que há aqui uma intenção de uma governabilidade até ao final da legislatura. Ou seja, há aqui duas questões, a questão do prazo e a questão da integração. Quem é que integra esse governo de iniciativa socialista? O Bloco de Esquerda e o PCP farão parte desse governo? Não necessariamente. António Costa pode decidir governar em minoria com um acordo de incidência parlamentar garantida depois, em termos de votos, pela CDU e pelo Bloco de Esquerda, ao longo de 4 anos. Mas para isso é preciso que ele respeite 2 aspectos. Um deles, imagino até que possa estar numa espécie de caderno de encargos que Cavaco Silva coloque nas mãos de António Costa, que é a questão do respeito pelos tratados internacionais, nomeadamente com aqueles que dizem respeito, em particular, à União Europeia. Segunda condição, a condição que haja também uma proteção daquilo que são os interesses da CDU e do Bloco de Esquerda, porque por muito que Jerónimo de Sousa possa agora meter o comunismo na gaveta, usando uma expressão que Soares utilizou há alguns anos relativamente ao socialismo, a verdade é que não estamos a ver, pela sua identidade própria, bloquistas e comunistas a abrirem mão de tudo aquilo que têm vindo a defender ao longo dos últimos meses. Ricardo, obrigado por esta necessária leitura no dia em que Cavaco Silva pode decidir o futuro imediato do país e quem vai convidar a formar governo no imediato.